Amém? Então, vamos lá, nós estamos hoje numa continuidade aqui da série que começou domingo. São 3 mensagens falando da presença que ressuscita. E por que do intuito, de falar sobre a presença que ressuscita? Essa semana é semana de Páscoa. Talvez domingo você passou nas ruas e viu alguns dos irmãos católicos com raminho na mão, balançando. Domingo de Ramos, eles celebram nesse dia a entrada de Jesus triunfal. Mas quando eu vi isso domingo e vi os irmãos da católica celebrando isso, Deus falava muito ao meu coração sobre algo que Ele já fez e nós precisamos celebrar, que é a ressurreição. Amém, querido? E nesse tempo, que nós estamos falando sobre ressurreição, é entender que existem áreas da nossa vida que muitas das vezes morreram. E você tem que ser muito claro, às vezes, com você mesmo, que tem coisas que morreram e que precisam de ressuscitar. Às vezes eu converso com pessoas e eu vou percebendo tipos de mortes que têm acontecido. Eu falo, cara, isso aqui na sua vida precisa ter vida de novo. Parece redundante, mas é isso mesmo. Isso aqui na sua vida precisa reviver de novo. Então, por isso que nesses dias nós estamos falando da presença que ressuscita. Domingo nós falamos do episódio da filha de Jairo, aonde você entendeu que Jairo, ele venceu barreiras para estar diante da presença. Ele venceu a barreira da posição, do status, da oposição religiosa, mas também ele venceu o orgulho. E dali então Jairo pôde ver o Senhor ressuscitando a sua filha. E querido, nós denominamos essa palavra da presença que ressuscita em casa. E quando eu falei da presença que ressuscita em casa, eu falei que casa é íntimo. Casas são coisas dentro de nós, que muitas das vezes nós deixamos morrer, e o Senhor nesses dias, Ele está trazendo vida. Então, hoje, eu quero falar sobre a presença que ressuscita no caminho. Uma foi em casa, agora é no caminho. Domingo que vem é no sepulcro. Então, hoje nós vamos ler, o nosso texto base é Lucas 7:11, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Quando você abre aí, adora o Senhor aí. Está lá Lucas 7:11. Eu só quero tua presença. Não vou te pedir nada, só quero levantar a mim pra te dizer. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. O texto bíblico diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou e começou a conversar,
e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus veio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Queridos, nós precisamos dar um pano de fundo aqui para essa mensagem. Nós estamos falando sobre ressurreição. E quando nós falamos sobre ressurreição, nós precisamos lembrar que a morte é uma inimiga. Tem um texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 15, que vai dizer que um dos intuitos da promessa de vida de Deus em nós é nos livrar do medo, da escravidão, da morte. Então, muitos têm medo da morte. E aqui, quando fala de morte, não fala só de morte física, fala de morte espiritual, fala de morte emocional. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, Paulo vai dizer que o último inimigo a ser destruído é quem? A morte. A pergunta que eu te faço hoje: Deus tem outro inimigo além da morte? Se o último inimigo é a morte, quem é o inimigo? Aí talvez você já pensou, não, o diabo, o adversário. Querido, o diabo é inimigo das nossas almas. De Deus ele não é. Porque um dia, se você lembrar da palavra, em Jó capítulo 1, Deus faz a sua reunião de filhos, Satanás se apresenta no meio, ele pergunta de onde vieste, ele fala, de rodear a terra e vaguear, você viu meu servo Jó? E nessa conversa Deus fala bem assim, você pode fazer tudo, não toque na vida dele, pode tirar bens, pode tirar tudo, mas não toque. Sabe o que eu entendi dessa palavra de Deus para Jó? O meu maior inimigo é servo do meu pai. O meu maior inimigo, que é quem? O diabo, Satanás. Ele é servo do meu pai. Porque se Deus fala, ele tem que obedecer. Eu gosto de Colossenses 1,18, que vai dizer que em Cristo há toda plenitude. Querido, Cristo tem todo o poder. Não existe nada, não existe coisa nenhuma que ele não possa fazer. Tanto que vai dizer que ele é a cabeça do corpo, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ele é completo, tudo ele tem o governo, tudo ele tem a plenitude. E se ele é o primogênito dos mortos, isso quer dizer o quê? Que ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. E está vivo até hoje. Porque a filha de Jairo morreu de novo. O filho que nós vamos falar que ressuscitou morreu de novo. Mas o nosso Cristo, ele está vivo. Ele está vivo até hoje. E quando ele vier, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vencer a morte, a nossa inimiga, para dizer assim, ei, agora está tudo certo, vocês podem viver uma vida plena pela morte que o pecado causou, tentando nos parar. Cristo agora vai nos trazer a vida eterna completa. Amém, querido? E quando eu olho para isso, nós precisamos entender que o cerne desses dias, dessas mensagens, é entender que Deus, ele tem uma vida eterna para mim e para você. Talvez você tenha alguns aqui, e eu posso me colocar no meio. Gente, eu já tive muito medo de morrer. Alguém aqui já teve medo, ou tem até hoje? Gente, teve essa semana medo de morrer? Meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, você já se imaginou o seu velório? Gente, eu não sei, eu fico viajando às vezes. Eu fico assim, eu falo, meu Deus do céu, deixa eu morrer novo não. Só que, se a gente tem medo da morte física, imagina a morte espiritual. Imagina a morte, muitas das vezes, que está rondando ao nosso redor, rodeando, né, e muitas vezes, se a gente não tomar cuidado,
uma frieza espiritual nos toma, uma rigidez nos toma, um apodrecimento nos toma, uma putrefação nos toma, e daqui a pouco você já não está morto, você já está fedendo, você já está ruim. Querido, e esse que é o cerne. Domingo, sabe, eu tenho essa semana falado, Senhor, me dê graça para falar disso domingo, porque já tem dias que o Senhor tem falado sobre essas palavras no meu coração, e principalmente sobre domingo, porque a gente olha para esses ambientes de ressurreição que Jesus fez, e querido, não foi simplesmente um milagre, Ele estava mostrando para nós, tem coisas que eu vou fazer na sua casa, lá, mas em você, tem coisas que parece que não está acontecendo em casa, mas vai acontecer no caminho, mas tem coisas que já vai estar no sepulcro, já vai estar ruim, mas nele habita toda a supremacia, nele habita toda a plenitude. Querido, quando eu olho para Jesus, sabe, eu não vejo nenhum problema acima do nome dele. Foi cantado aqui hoje, em teu nome o inferno treme, os coxos andam. Querido, por que nós cremos nisso? Era uma verdade que Deus estava dando para nós, através dos 35 milagres relatados, de que eu posso fazer coisas maiores na sua vida. Então, hoje, como eu disse, domingo, nós vamos falar de mais uma ressurreição. Jesus fez, segundo do que foi escrito, quantas ressurreições? 3. E hoje nós falamos da segunda, filho da viúva de Naim. A Bíblia vai dizer que logo depois, vamos ser expositivo? Coloca para mim Lucas capítulo 7, versículo 11. Logo depois de quê, gente? Se você voltar um pouquinho, Jesus ele cura o servo do centurião. E guarde isso, que domingo nós vamos usar isso. O servo do centurião chega para ele e conversa, eu sou um homem de autoridade. Eu sei que se eu falar uma palavra, essa palavra vai se cumprir, vai se executar e tal. E ele entra, e Jesus entra ali e fala bem assim, beleza, pode ir, vai estar curado. E quando ele chega, na mesma hora que Jesus disse, Jesus precisou ir no local? Não. Na mesma hora que Jesus liberou uma palavra, ele foi curado lá. Então, logo depois desse fato, que Jesus cura um servo à distância. Amém, gente? Jesus está chegando a Naim. Naim era uma cidade pequena, de cerca de 10 quilômetros na sua totalidade. Naim ficava ao sul de Nazaré. Jesus, quando ele está chegando à porta da cidade, vinha um cortejo com uma grande multidão. Mas se você olhar o texto que nós lemos, vinha também uma grande multidão com Jesus. Então, querido, imagina comigo, uma caravana da vida e uma caravana da morte. A caravana da alegria, porque está vindo Jesus, está fazendo milagres, Jesus está fazendo coisas, curou um servo, e a outra está vindo num ambiente de luto. Lembra que eu disse para vocês domingo passado que, segundo a cultura judaica, se contratava profissionais que lamentavam a morte de uma pessoa. Então, as carpideiras, que era o nome, eles vinham, flautista, choro, e ali, enquanto vinha uma outra multidão. Qual é a tendência? Por exemplo, a gente está um grupo de amigos e vem na alegria, daqui a pouco encontra com outro grupo, cara, fulano morreu. Qual é a tendência? A vida, a alegria invadir a tristeza, ou nesse ambiente é a tristeza invadir a alegria? É fato, gente. É fato, uma morte, ela causa toda uma mudança no nosso dia. Gente, se você teve um parente, um ente querido, que você perdeu, você sabe muito bem disso. E muitas vezes a gente está falando de uma morte simples. Teve uma vez que eu estava ali na rua e teve um tiroteio, mataram um menino, a gente estava ali. E eu vi um desespero, uma loucura. Aquele dia eu vi mãe chegando e chorando, parente. E eu falei bem assim, meu Deus do céu, como a morte, ela causa
uma loucura de gritos, sabe, de sentimentos, uma explosão. O luto é uma dor daqueles que amaram demais e é a dificuldade de perder. Não é isso, gente? Nós não fomos criados para perder, por isso que quando o pecado entra no mundo, a morte é uma intrusa. Porque nós não estamos acostumados a perder. Deus criou seres humanos, homens, para viver uma vida eterna com Ele, mas o pecado causou essa morte. Então, quando eu olho para a morte, eu vejo essa loucura, que muitas das vezes, nos olhos naturais, a alegria não consegue invadir essa tristeza. Querido, é muito difícil você ir no velório e você ver gente rindo. Quando você vê rindo, é porque já passou algumas horas, é os parentes doidos que estão ali e que às vezes não estão nem tão ligados, não era tão ligado. Mas se você olhar, às vezes, filhos, parentes próximos, quem conviveu junto, não existe muito riso. Existe o quê? Tristeza. E aquele dia, numa cidade muito pequena, tinha tristeza. Eu imagino cidade pequena, porque nós somos em Mimoso do Sul um tempo atrás. E lá, por ser pequeno, até então na época, eles anunciavam na bicicletinha, né? Morreu fulano de tal e não sei o quê. Então imagina nessa época, como a notícia corria. E eu quero entender algo com você. Parece difícil a alegria invadir a tristeza. Mas Jesus estava entrando naquela cidade. Sabe, querido? Quando Jesus entra, tudo muda. Parece muito simples o que eu estou falando, mas quando Jesus chega na cidade, eles vão depois dizer assim: nossa, era o profeta. Não, o rei. Nós cantamos aqui. Como que nós cantamos? Erga os olhos, o rei chegou. Não foi isso que nós cantamos? A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome. E Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Sabe, querido, aonde Jesus chega, deixa eu te falar uma coisa, aonde Jesus chega, a vida, ela engole a morte. A vida, sabe, ela ganha forma e toda espécie de morte, ela começa agora a bater em retirada, porque Jesus Cristo, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ei, nesses dias, o que mais me fascina em falar, querido, não é sobre bens, não é sobre coisas, é falar sobre Jesus Cristo, porque quando nós temos Ele, tudo é suficiente, querido. Quando nós temos Ele, ei, pode acontecer o que for, a nossa esperança está nele. Ah, um parente morreu. Paulo entendeu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não se entristeçam como os demais. Não seja ignorante como os que dormem. Mas vocês não podem se entristecer como aqueles que não têm esperança, porque vocês estão vivendo em Cristo. Quem vive em Cristo, querido, ele pode até sim passar por luto, ele pode até passar por momentos, mas ele não pode viver paralisado. O problema é que muitas vezes a dor, ela paralisa, mas quando Jesus entra, ei, tudo começa a mudar. A morte pode até fazer barulho, querido, mas é a presença que coloca tudo em ordem, trazendo vida ao nosso emocional, a tudo que temos que viver nele. Guarde isso no seu coração, pare de dar ouvido aos barulhos da morte e comece a procurar o caminho da presença. Porque quando a gente vê o texto bíblico, Lucas capítulo 7, versículo 12 vai dizer: e ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho
único de uma viúva. Imagina a dor dessa mulher. Porque, gente, era o único. Percebe uma similaridade? Jairo tinha outros filhos? Não, era filha. Agora essa viúva também. Só que, quando Jairo, a filha dele morre, Jairo se vê a esperança de quê? Indo embora. A menina com 12 anos, ela ia se converter a uma mulher agora, e ela era esperança de todo o fruto da sua família e tal. Só que essa mulher, filho único, remete o quê? Não era só uma perda emocional, era um fim de um futuro, era um fim de um legado também. Gente, para piorar, aquela mulher o quê? Viúva. E uma viúva, na verdade, um filho, ele já era a garantia de sustento naquela época. Tanto que a maior riqueza para um pai, na era do Oriente, na verdade, no tempo passado, era ter muitos homens. Quem tinha muitos filhos homens, o significado era, a gente tem uma força dentro de casa, para trabalho braçal, para trabalho que vai trazer sustento. E aquela mulher, ela se vê viúva, ela já tinha perdido o marido. Terceiro, agora ela perde o sustento. Quem sustenta a vida daquela mulher? Quem cuida daquela viúva? Quem vai agora ser a rede de apoio daquela mulher? Querido, aquela mulher se vê perdida. Aquela mulher se vê sem esperança, ela perde a provisão, ela perde a proteção, ela perde até a dignidade, porque uma viúva, naquela época, era muito difícil, querido, encontrar outra pessoa. Aquela mulher agora está vivendo como? Não tem mais nada. Só que daí, querido, Jesus está entrando na cidade. Quando eu olho para isso, eu vejo que quantas vezes a gente passa por situações, momentos, que eu não vejo esperança, eu não vejo saída, eu não vejo resposta. E quando eu olho, eu falo, tudo que eu tenho se chama quem? Jesus Cristo. Quando a gente lê Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o texto original de sempre foi, o Senhor é meu pastor, de nada. Se Ele é tudo, querido, de nada eu tenho falta. Aquela mulher ainda não tinha entendido, ou ela não tinha visto o Cristo que deveria e queria se tornar tudo na vida dela. Então, ei, você precisa entender, aquele dia não era só um caixão, era uma vida inteira sendo enterrada, e aquela mulher precisava abrir os olhos para ver que alguém estava chegando. Mas muitas das vezes no ambiente de luto, é difícil abrir os olhos. No ambiente de luto, tenta explicar coisas para pessoas, não dá, querido? No ambiente de luto, a gente muitas vezes ora, dá uma palavra de consolo, mas de explicação não dá, porque a mente está em colapso, a dor paralisa, a dor faz com que a parte cognitiva não consiga ver um pouco mais, há uma paralisação, e aquela mulher agora, talvez ela não consegue olhar para Jesus, olhar e saber assim, que multidão está vindo ali? Porque se está vindo uma multidão chamando a atenção de tristeza, tem uma multidão vindo, que multidão é aquela? Mas, se ela não viu, Jesus viu. Você precisa entender, eles estavam indo para o fim, Jesus estava indo para o começo. Eles estavam a caminho do sepulcro, Jesus estava a fim de mandar eles de volta para casa. Eles estavam indo para a Deus, e Jesus estava falando bem assim, agora vocês vão para Deus. Muitas das vezes você vai achar que na sua vida, querido, é um adeus para muita coisa. E Jesus fala bem assim, não, é a Ele. Você se volta para Ele, você não se volta para o fim. Hoje eu prego uma palavra centralizando Cristo, para você entender que, querido, em tudo na nossa vida, Ele precisa ser suficiente. Porque essa mulher agora, quando ela entende isso, ela entende que
o buscar a Jesus, muitas das vezes, a dor, ela vai tentar impedir esse lugar. Mas muitas vezes você não vai buscar Jesus. Essa mulher estava indo buscar Jesus, mas Jesus estava indo buscar eles. Querido, eu falei aqui esses dias que existe algumas formas da gente se achegar a Deus. Às vezes você vem, você vem para a igreja, você veio para a igreja por quê? Porque eu quis vir, eu quis encontrar com o Senhor. Teve vezes que você veio para a igreja porque alguém te carregou, foi assim ou não foi? Você estava como aquele paralítico que precisava de uma cura, e os amigos foram e pegaram, abriram um buraco, né? Igual aquele ali que vai fechar daqui uns dias, em nome de Jesus. Essa semana, aí eu estou pensando já na obra da igreja, né, Wallace? E talvez você está assim, não, me carregaram e eu cheguei, né? Só que nesse caso não foi ela que quis ir, não foi alguém que trouxe, foi Jesus que viu. Querido, você está aqui nessa noite e às vezes você tem a tendência de... Sabe quando eu vejo pessoas falando bem assim, eu paguei preço para estar... Primeiro que eu não gosto muito de falar que eu paguei preço, assim, às vezes quando eu falo, você pagou nada, Sodré. Que preço? Quem pagou um preço caro foi Jesus. Você fez um esforço maior do que você podia fazer, que era para você já ter feito, mas quem pagou o preço foi Deus, foi Jesus. E às vezes você está falando, porque eu vim, e querido, aí você acha que é na sua força. Não, é porque alguém me trouxe. Não, só que tem horas que é o próprio Senhor que nos vê. E Ele diz assim, cara, eu quero tocar em você. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Não é porque você veio, não é porque ninguém te trouxe, é porque eu hoje quero parar esse enterro no caminho e dizer assim, é hora de você voltar para casa. É hora de você voltar para a rota. É hora de você voltar para o caminho. É hora de você voltar para o lugar da oração. O que te fez morrer? Você está indo, estão chorando a sua morte. Não, volta. Existe vida ainda, existe um lugar, volta para esse ambiente de ser curado, volta para esse lugar aonde eu quero falar. Você percebe que quando o menino levanta, ele começa a conversar, sabe por quê? Isso me mostra uma coisa, Deus ressuscita pessoas, não é para ficar de boca fechada, Deus ressuscita pessoas para ter relacionamento com Ele, para ter relacionamento e dizer, vamos lá, o Deus que me salva, o Deus que me cura, é o Deus que me transforma para ser boca de Deus e declarar o milagre aonde eu estiver. Então, querido, eu declaro sobre a sua vida nesses dias. O Senhor, Ele quer te levantar de coisas que nesses dias tem te paralisado. Talvez você saia de um culto e você fala, eu queria, eu vou orar amanhã, e você não ora, você está vivendo uma morte. Você não lê a Bíblia, você está vivendo uma morte. Você ainda não consegue amar a sua família, você está vivendo uma morte. Você não consegue ver o futuro, você ainda está vivendo num lugar de morte. Vamos lá. Deus quer libertar mentes aqui, querido. Mentes. Eu converso com pessoas às vezes que eu falo bem assim, quais são os seus planos para daqui 5 anos? Eu não tenho. Você não tem? Seus planos, vida em Deus, nada, eu não tenho. Familiar, não tenho. Porque a Bíblia diz, é errado, gente, ter planos? Se fosse, não estaria escrito em provérbio, consagre o Senhor os seus planos. Querido, eu faço planos, mas Ele ajeita dentro do propósito dEle. Mas eu preciso olhar e dizer, Senhor, daqui 5 anos eu quero estar lá. Mas tem gente que morreu aqui, Tem gente que já não consegue mais. Só que talvez você está falando, pastor, o que eu preciso fazer? Hoje, você só precisa deixar que Ele toque no caixão. Jairo teve que ir atrás, se prostrar, falar, por favor. Mas a viúva não. No caminho, é Ele que te encontra. No caminho, porque a Bíblia vai falar, no versículo 7, versículo 13, ao vê-la, o Senhor. E eu gosto da expressão, ao vê-la, o Senhor. Porque está dizendo que não foi o líder religioso da época, não está dizendo que foi o político da época, não está dizendo que foi o patrão da época, não está dizendo que foi, está dizendo assim,
ao vê-la. Primeira coisa, quando a Bíblia escreve e o grego descreve ao vê-la, vai dizer assim: ele vê ela com uma percepção profunda. Sabe o que é a percepção profunda? É além da roupa bonita que você está usando hoje. É além do pastor que você olha aqui e fala: nossa, meu Deus, o pastor é uma benção. E Deus sabe. Deus sabe dos dias. Deus sabe dos ambientes que muitas das vezes de morte que eu preciso me levantar e vencer. Deus olha lá dentro, sabe, é Deus olhando e fazendo raio-x aquela mulher assim no lugar mais escondido, lá no canto da alma agora dessa mulher, Ele enxerga. Sabe o que eu declaro, querido, nessa noite? Existe um raio-x de Deus olhando para você agora. Existe um lugar que Deus te leva agora, e Ele te leva para discernir além da aparência, porque talvez você está achando assim: Deus vê, pastor? Deus sempre vê. Sabe da história que eu me lembro? Eu lembro da história de Agar. A história de quem? Agar, serva, concubina lá de Abrão na época. A promessa já estava declarada: Abraão vai ser pai de uma nação, de um filho. Só que Abraão agora, a pedido da sua esposa: não, estou velha, vai lá, aí entra minha serva, entra Agar na história. Agar tem um filho com Abraão chamado quem? Ismael. Daqui a pouco começam as brigas. Daí a Bíblia vai dizer que Agar é praticamente expulsa. Eu imagino a mente de Agar, gente. Vocês imaginam a mente de Agar? Deixa eu imaginar junto com você a mente de Agar. Primeiro, talvez ela deve ter pensado assim: o Abrão só quis me usar. Porque me usou, agora eu estou aqui, no deserto, sem nada. E o quê? Só que Gênesis 16:13. Gênesis 16:13. Ela vai dizer assim: foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado: tu és o Deus que me vê. Disse: teria eu visto aquele que me vê? Sabe o que a Agar está dizendo? Em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento, em meio a todo esse deserto, o Senhor me vê. Você sabe o que você precisa entender no ano da presença, querido? Que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se você está de fato vivendo nesses dias, o ano da presença, o ano de: Senhor, eu quero aprender mais, eu quero valorizar a tua presença comigo. Uma coisa você tem que entender: Deus está me vendo. Sabe da história que me lembra também? É João capítulo 1, quando Natanael é encontrado por Filipe. Filipe chega e fala bem assim: Natanael, eu acredito que nós encontramos aquele ao qual que Moisés falava, Dani, aquele ao qual os profetas falavam. Então, o que Natanael responde? Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Lembra, Naim era no sul de Nazaré. Será que pode vir alguma coisa boa de lá? De um cemitério? De um lugar que estava indo para o cemitério? Será? E quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus olha para ele e fala bem assim: eis um verdadeiro israelita, no qual não tem dolo, do qual não tem engano, do qual é verdadeiro, tá? Porque ele julgou muito bem. Nazaré era pequena, Nazaré, o seu índice não era de levantar e enviar profetas, não era. Nazaré era uma cidade pacata e pobre. Será que pode vir alguma coisa boa de lá? E ele fala: você é verdadeiro, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu te vi quando você estava debaixo de uma figueira. E, gente, esses dias alguém falou bem assim: pastor, Detiosen está tudo na Bíblia. Eu falei: tá nada, gente, não tá. O que está na Bíblia, está lá, Deus vê. Ah, mas é porque eu assisti lá o Natanael debaixo da árvore, né? Que o projeto dele tinha dado errado de construir. E daí ele estava chorando e falando: Senhor, se o Senhor me vê mesmo e tal. Querido, para mim o Detiosen é só uma forma de fazer você entender que a história talvez, e não foi essa, mas é você entender que nós servimos um Deus que a gente acha que não nos vê,
que a gente acha que está sozinho, a gente vive a síndrome, né? Vai fazer igual Chaves, entra dentro do barril, né? Eu estou sozinho. Não, querido, você não é Chaves. Você não é coitadinho. Sabe quem você é? Você é o filho daquele que tudo vê. Você é o filho daquele que talvez você fala, mas está demorando. É porque ele está te ensinando a confiar nele. Ele está te ensinando a olhar para os atributos dele e não olhar só para as mãos. É para você olhar e dizer, esse Deus é eterno. O tempo dele não é o meu tempo, mas eu continuo esperando e aguardando a revelação de quem ele é, querido. Por isso que Jó, no final das contas, Jó falou bem assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque primeiro quem viu? Deus. Talvez você está achando assim, eu encontrei Deus, eu vi Deus. Eu falei assim, eu te vi. Eu te vi nos seus piores momentos e você achava que não. Eu estava com você. Lembra daquela historinha? Da pessoa que, como é? Pegadas na areia, não é? Gente, fala, o jovem falou, que pegadas na areia? Tinha uma pessoa que um dia falava bem assim, né? Deixa eu contar do meu jeito. Se tiver outro jeito, vocês contam depois. Ela estava andando na praia e ela falava, Senhor, caminha comigo. Só que ela só viu uma pegada, né? Poxa, Deus, vai comigo e tal. E ela olhava para os rastros, poxa, mas só tem uma pegada. Até um dia que ela ouviu a voz de Deus dizendo assim, aquelas pegadas que você achava que era sua, eram as minhas, te carregando no colo. Então muitas vezes a gente está achando, eu sozinho, Deus fala, nada. Quem é você? Você não sabe nem andar. Às vezes você é como uma criança que depende, né? O próprio Cristo dependeu, não é? Não dependeu, gente? Dependeu de ser carregado pela Maria. Imagina nós. Deixa eu te dar um conselho. Deus te vê aqui nessa noite, querido. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus? Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Sim, querido, sim, isso é uma verdade que nós precisamos carregar. Tu és o Deus, tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Obrigado, Jesus. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Porque quando ele vê ela, a Bíblia vai dizer, ele se compadeceu. A palavra no original, se compadeceu, ele sentiu dor nas suas entranhas. Talvez você ache assim, que a dor de Cristo começou aqui na carne. A dor de Cristo começou dentro, porque ele sabia do peso da separação de uma morte. Quando a gente entende, querido, o cerne das coisas, eu começo a olhar para um Cristo, por isso que ele era um homem de dores. Ele aprendeu, como Hebreus capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, em diante, ele vai dizer que durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar olha a morte, e foi ouvido por causa da sua reverente, mas olha como ele aprendeu a obediência, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que, sabe, talvez você ache que Cristo começa a sofrer na cruz, não, querido, ele já começava a sofrer antes. Ele já começava a sentir dor por dentro, porque ele sabia, sabe, de toda a distância que a morte causava, não só física, mas espiritual. E tanta gente está vivendo longe, tanta gente está vivendo distante, morrendo. Gente, tanta gente deixando, a gente sempre fala de emoções, porque eu conversava hoje com o irmão, é o mal do século. A gente vê pessoas morrendo, sendo que existe a vida.
Aí você talvez fala bem assim, pastor, existe a vida? Existe. Jesus, nele habita toda a plenitude. De toda a plenitude vem médicos, vem psicólogos, psicanalistas, mas a pessoa que às vezes ela está tão entranhada na morte, na dor, até isso ela rejeita. Porque ela está vivendo nesse lugar onde a morte causa uma separação. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sente dor nas suas entranhas. Sabe, Jesus, querido, não assiste a dor. Sabe de gente que só assiste a dor? Quem assiste dor tem dó de pessoas. Poxa, eu tive dó do fulano, ele só assiste. Mas quando você se compadece, você entra na dor da pessoa. Já parou a sua vida totalmente por causa de um luto de alguém? Jesus parou um cortejo agora, porque ele se compadeceu. Hoje os olhos do Senhor estão sobre você. E hoje ainda você fala, não, mas ele já passou na cruz. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Cristo está sentado, mas o Consolador que ele mandou está intercedendo por mim e por você, com gritos altos, dizendo assim: eu me compadeço, sai desse lugar de morte, viva a vida, sai desse lugar de pensamentos, viva o propósito de Deus, porque a próxima coisa que Deus faz, a Bíblia vai dizer que ele se aproxima. O que ele faz? Ele se aproxima, e daí, alguém chamou ele? Alguém? Ninguém pediu. Então existem momentos, como eu disse, querido, não é você que vai, nem alguém que te traz, é ele que se aproxima de você. E tem horas que Deus se aproxima de nós, mas será que nós estamos sensíveis para perceber? Cara, Deus está tão perto de nós, Deus está querendo falar comigo, e eu estou aqui construindo, fazendo o meu ambiente de morte do meu bichinho, porque tem hora que Deus já está abrindo a prisão, a gaiola da morte, falando, sai. Só que tem gente que está acostumada a viver lá, tem gente que está acostumado, tem gente que não quer, querido, porque uma coisa na vida se chama decisão. E decisão não tem a ver só com uma emoção de um culto, decisão não tem a ver só com, não, decisão tem a ver com algo que, como a gente sempre fala, cortar fora. Tem coisas que eu decidi e agora eu entro nesse ambiente aonde Deus, ele quer que eu viva uma vida nele. Amém? Então, se Deus está perto, o que eu decido? Viver o propósito. O que eu decido? Vamos lá, vamos cortar coisas, vamos estar mais perto. Talvez você fale bem assim, por que fazer jejum? O jejum é a hora que eu decido cortar coisas, para que eu ouça mais a voz de Deus. Sabia que o jejum revela quem você é, querido? O jejum te deixa estressado. E eu tenho uma tática comigo, quando eu estou de jejum. Você não é Jesus, nem eu. A Bíblia vai dizer em Mateus que, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Claro que ele sentiu fome antes. Mas imagina você jejuar 40 dias e 40 noites. Eu jejuo alguns dias e já fico mal. Mas sabe o que isso é um alerta? Toda vez que a dor bate, a fome assim, aí eu falo, eu preciso orar. Toda vez que eu estou estressado, eu falei bem assim, algo ruim de mim querendo sair. Então deixa eu permanecer aqui nesse lugar. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender, querido, que nesse ambiente Deus quer decisão, quer que você viva um propósito. Para Bartimeu, lembra? Bartimeu não, pro aleijado de Betesda, ele perguntou o quê? Você quer ser curado? Não é? E ele respondeu, quero. Mas para essa mulher, ele perguntou alguma coisa? Não. Porque Jesus chega no caminho e tem hora que ele não negocia. Quantas vezes, querido, você já recebeu o toque de Deus? Ele já te levantou do caixão e você voltou para lá de novo. Caixão das suas emoções. Eu fico olhando tanta gente para viver o propósito, está preso. Eu olho às vezes e falo bem assim, era para estar fluindo, cara, mas voltou para o caixão de novo. Não quer, Jesus já tocou. Aí ela fala, porque eu sou assim. Gente, tocar num caixão para um judeu era o quê?
impureza. Sabe o que Jesus estava fazendo? Se vocês estão chamando ele de impuro, a palavra começa a se cumprir, ele se torna maldição, não é? Não é isso que Isaías disse, né? Que o que era para nós castigo estava nele, agora ele começa a inverter. Não, está começando a rota da crucificação, então ele toca, ele muda, e você muitas vezes está ali, não, porque eu sou isso que ele falou, eu já me fiz por você. Eu já morri numa cruz no seu lugar, eu já me fiz maldição no seu lugar, eu já sofri o que era para você sofrer. Você acha que a maior dor do mundo é a sua? A maior dor do mundo foi a que Cristo viveu. Ele levou todo o câncer nas costas, ele levou toda a dor de tudo que você imaginar nas costas, a fim de livrar a nossa, querido. E muitas vezes a gente quer viver num caixão, sendo que ele falou bem assim, eu já toquei nesse esquife, eu já toquei nesse caixão. Levanta daí, menino. Levanta daí, menina. Vamos viver o propósito de Deus. Desde quando eu ouvi essa palavra, na minha vida, o Senhor falou, levanta daí, cara. Para de olhar o que os outros falam. Para de falar, mas levanta daí, eu que te vi, eu que me compadeci por você, eu que me aproximei de você, é eu que toco em você, e eu quero agora, se levante, se levante. A palavra de Deus para mim, para você hoje é, se levante, porque quando ele chega naquele lugar, ele toca, e como nós dissemos, a lei judaica vai dizer, quem tocar no humano fica impuro. Ele falou, cara, eu já fiz impuro, eu não estou mais na lei, eu estou na graça. A lei e os profetas já se cumpriram. Eu vim pregar o reino de boas novas, segundo Lucas 16:16. Já foi. Agora o que eu quero é que você viva o propósito. Levanta daí, menino. Sua mãe é viúva, você precisa ser o sustento da casa, você precisa ser os frutos dos próximos anos da casa. Então levanta daí, menino. Sabe o que eu vejo? Um Deus levantando toda uma geração, um Deus levantando um futuro, um Deus curando uma pré-depressão que viria depois do enterro. Deus está falando assim, eu sou o Deus de obras completas na sua vida. Então por isso que eu creio, querido, que quando o jovem começa a conversar, ele se levanta, a Bíblia vai dizer, imagina o povo agora. Só que tem hora, deixa eu voltar um pouquinho, tem hora que Jesus vai ser insensato com você. Jesus vai ser o quê? Como assim, pastor? Louco? Parece loucura, parece loucura. Você imaginou você chegar num velório e falar bem assim, morreu o filho, é filho, gente, o único. Você chegar assim, chora não. Jesus não falou assim? Jesus falou o quê, gente? Ele só falou assim, não choras. Ele nem falou igual o Jairo, ele falou, Jairo, não tenha medo, tá? Somente crê, ele não falou nada, ele só falou, não chora. Jesus, então tem hora, tem coisa que vai parecer loucura. Tem hora que Jesus fala bem assim, engole o choro. engole agora. Vamos lá. Volte os seus olhos para mim. Querido, o problema não é chorar, o problema é que a gente está gastando lágrimas em situações que não faz sentido. Tem hora que eu falo com as meninas mais novas, com os meninos, querem namorar bem cedo. Eu falo, sério que vocês vão gastar lágrimas agora? Porque daqui a alguns meses você vai, ai, me largou. Era para estar de boa, né? Era para estar de boa estudando e tal, mas está chorando com 15 anos porque alguém largou. Não era para ter esse trauma, querido. Aí Jesus aparece e fala, não chora, engole esse choro. Deus fala com alguém aqui nessa noite. Então tem situações que a gente arruma, tem funerais que a gente arruma, e Deus vai chegar para você e falar, não chores. Sabe qual é a palavra de Deus hoje? Jesus, ele não quer fazer nada pela metade, ele quer fazer algo por inteiro. Eu imagino a loucura daquele dia, porque dentro de casa, lembra? Ele falou com a filha, com o pessoal de Jairo, não conta nada para ninguém. Vocês lembram disso, hein? Domingo? Fique em paz aqui, ó. Somente Pedro, Tiago, João, pai e a mãe da menina sabem o que aconteceu. Fica de boa. Por mais que todo mundo veja ela andando depois, falou, uai, mas não conta. Ali era público. Ali o menino já levanta e conversa. Gente, e isso vai além da ciência. Vai além de tudo. Porque um cérebro que para de funcionar por minutos, e a gente está falando aqui de horas, porque até que o corpo foi embalsamado, preparado o cortejo, esse cérebro ele não volta mais na mesma frequência. É possível que se a pessoa tenha alguns minutos de
morte aqui, ela já tem o quê? Fala, ela já tem algum tipo de coisa atrasada, cognitivo, tudo. E esse jovem já levanta falando. Deus sabe o que eu creio nesses dias? Que nesses dias Deus ele vai te levantar, querido, para você já levantar vivendo um propósito real de Deus. Hoje alguém me falou, pastor, acho que Deus quer que eu fale mais dele para alguém, que toda vez que eu falo eu choro. É isso aí, meu amigo. Deus te levantou desse caixão para você contar as maravilhas que ele está fazendo na sua vida, porque ele te trouxe por completo, ele não te trouxe pela metade. Ele é o Deus que faz tudo no seu tempo e tudo completo. Então ele restaura aqui nessa noite. Vamos de pé comigo, de pé, vamos lá, louvor. Ele restaura aqui nessa noite, querido. Talvez você está no caminho e você fala bem assim, pastor, nesses dias a minha vida está de caminho, em caminho para a morte. Ele está falando bem assim, é no caminho que eu te encontro. É no caminho que hoje eu quero fazer o que você talvez nem pensa em fazer. Eu quero tocar em você.